Eu aproveitei que estou de passagem aqui para o Criciúma, visitando meus pais, e resolvi então gastar alguns dias mostrando aqui para meu sobrinho, para o meu filho, alguns lugares históricos, né, que marcaram minha vida aqui na cidade de Criciúma. Eu vou mostrar aqui nesse vídeo algumas casas em que eu morei, alguns bairros, lugares, né, em que meus pais e eu vivemos por algum tempo. E quero aproveitar também para aqui no alto do Morro da TV, a parte mais alta da cidade, falar um pouquinho sobre Criciúma, sobre essa cidade aqui no sul de Santa Catarina. E quero aproveitar que o Eliel também é criciumense e conhece aqui um pouco da história para contar pra gente. Eliel, fala um pouquinho sobre a Criciúma, a cidade de Criciúma e habitantes, algumas curiosidades. Vai lá. Bom, para quem não sabe, a cidade de Criciúma, depois eu posso até contar a história, ela é a capital do carvão e também a capital da cerâmica. Atualmente, a cidade de Criciúma tem cerca de 215 mil habitantes. Se eu não me engano, a quinta maior cidade em questão populacional do estado. Aproveita e fala um pouquinho do seu canal também, né? Você tem um canal no YouTube? Eu tenho um canal no YouTube até parecido com o do meu tio, fala bastante sobre o criacionismo, sobre o cristianismo. Você pode se inscrever ao canal Eliel BS. Criciúma é conhecida como capital do azulejo, tem aqui um time de futebol também que é bastante conhecido. E na década de 90, né, foi campeão da Copa do Brasil. 91. 91, eu não sou muito bom em futebol, mas o Eliel conhece bem. 91 foi campeão da Copa do Brasil, o que projetou o time assim mais, né, no cenário nacional. Criciúma também é conhecida como polo de têxteis, né, indústrias têxteis. Mas, sem dúvida, o que iniciou essa cidade, o que fez dela a metrópole regional que acabou se tornando, foi realmente o carvão, foram as minas de carvão. E o começo dessa história é bem interessante. Eliel, conta pra gente aí como é que começou essa história do carvão em Criciúma. Bom, existem algumas histórias que podem ser contadas, mas a mais famosa de todas é a história do Giacomo Sônego. A lenda diz que Giacomo Sônego era um homem que veio aqui para as localidades onde atualmente fica a cidade de Criciúma e colocou fogo em um matagal, e o fogo permaneceu durante um longo tempo. Nas pedras, né? Nas pedras e em alguns locais assim. Ele foi contar para alguns amigos e alguns conhecidos, e assim todos eles descobriram que aqui nessa terra tinha muito carvão. O Giacomo era um dos pioneiros, né? Aqui, 1880, até achei curioso porque 1880, eu conto isso no meu livro A Chegada do Adventismo ao Brasil, é justamente o ano em que o primeiro pacote de literatura adventista foi aberto no Brasil, lá em Brusque, né? A mais ou menos 3 horas daqui de Criciúma, mais para o sentido norte do estado. 1880 foi quando chegaram as primeiras 100 e poucas famílias italianas que deram origem à história aqui de Criciúma. E Giacomo Sônego era um desses, né? Em 1893, né, ele fez essa descoberta das pedras que não se apagavam, né? E ao comentar então com os amigos, como disse o Eliel, eles então disseram, olha, carvão isso aí, né? A pedra que não apaga o fogo, né? E então várias minas foram escavadas aqui na região, inclusive tem uma mina aqui chamada Mina Modelo. Um dia ainda quero vir aqui para fazer um vídeo nessa mina. Uma mina que, acho que é a única mina do Brasil que permite visitação. Eles preservaram então ali a boca da mina aberta, né, os túneis, para que as pessoas possam conhecer como era a vida de um mineiro. Meus avós, o seu bisavô materno, meu avô materno e meu avô paterno também foram mineiros. E eu lembro de histórias que contavam, né, quando os mineiros chegavam do trabalho todos sujos de carvão, né, com aquele capacete com a lanterninha de carbureto. Eles usavam lá embaixo da mina para iluminar, né, as galerias, e botas 7 léguas, né? Eram os heróis aqui da cidade, né? Então Criciúma nasceu assim, dessa exploração do mineral do carvão que abasteceu muitas siderúrgicas, era despachado daqui por via férrea para portos, indústrias e assim por diante. Bom, você está vendo agora algumas fotos aí. Eu, alguns dias atrás, passeando aqui com o Eliel e com o Micael pelo centro da cidade, nós então visitamos aí a Praça Nereu Ramos. Foi uma das primeiras praças realmente inauguradas na cidade, né? Aí fica a matriz, a chamada Matriz São José, hoje catedral, a primeira igreja católica aqui da cidade de Criciúma. Agora você está vendo aí um prédio também típico aqui, né? Nos entroncamentos da rua João Pessoa com a rua Henrique Lage. Enfim, passamos em alguns lugares interessantes, fomos vendo aí esses lugares e eu fui contando histórias para esses dois garotos aqui, o Eliel e o Micael. E daqui agora vamos descer o morro e vamos visitar então, como eu disse, as casas, os lugares onde eu morei, passei parte da minha infância, juventude, adolescência, né? Recordar é viver.
e é bom passar esse legado aí para os nossos filhos, né, e sobrinhos, né, e contar essas histórias sempre é bem legal. Vamos com a gente. Eu estou aqui no bairro que no tempo em que minha mãe e meus pais moraram aqui, era chamado de loteamento Castelã. Fiz aqui minhas anotações com a minha mãe. Eles moraram aqui de 69 a 74, portanto, o meu irmão Marcelo foi concebido aqui nesse local e eu também. Eu nasci no Hospital São José, aqui de Criciúma, e passei minha infância, ou pelo menos os primeiros anos da minha infância aqui nessa localidade que hoje, eu não sei como chama, mas fica bem pertinho aqui do bairro Veracruz. Depois nós vamos descer aqui para mostrar o bairro Veracruz, que foi onde eu passei a maior parte dos meus anos, né, de infância e adolescência. Aqui ficava uma casinha, nessa encosta de montanha ficava uma casinha de madeira, não existe mais. Meus pais compraram essa casinha bem velha já naquela época, tinha apenas um quarto, uma cozinha e uma pequena sala. Os banhos eram tomados em bacia de alumínio, né, naquele tempo. Não tinha um banheiro, né, era uma privada no quintal. Eu tenho muito poucas memórias daqui, meus pais é que me contam as principais histórias vividas nesse período aqui da minha vida. Mas enfim, foi nesse local então, nessa rua aqui, em que eu vivi os primeiríssimos anos da minha vida aqui em Criciúma. Em 74, meus pais venderam aquela casinha lá no morro, no loteamento Castelã, para comprar um Fusca, a fim de que meu pai pudesse trabalhar, ter mais mobilidade aqui na cidade. Por 9 meses moramos aqui, nessa localidade. Meus avós moravam aqui, onde hoje tem uma loja de brinquedos e uma padaria. 9 meses ficamos aqui com meus avós e depois nos mudamos para um outro bairro chamado Rio Maina. Como eu não sei onde fica aquela casa e conheço pouco daquele bairro, eu quero mostrar para vocês agora a terceira casa em que nós moramos, e essa sim, foi onde eu passei mais tempo da minha infância, da adolescência, e inclusive ajudei a construir a parte da ampliação dessa casa. Eu vou mostrar para você porque fica aqui pertinho da antiga casa dos meus avós. Em 1976, depois de morarmos 9 meses na casa dos meus avós e outros 9 meses no bairro Rio Maina, nós nos mudamos para essa localidade aqui, essa casa branca com todo vermelho. Aqui nasceu minha irmã Michela. Só que não havia essa casa branca aí de alvenaria na frente, era só uma casa de madeira que meu pai comprou então no terreno, até um terreno bastante comprido, vai até um rio que passa lá atrás, o rio Criciúma, e mais tarde, anos depois, nós construímos então esse anexo aí, essa ampliação de alvenaria. Inclusive eu ajudei muito a carregar tijolos e preparar cimento, argamassa, né, para construir essa casa aí atrás. O que eu me lembro, assim, as memórias que eu tenho dessa casa é de que ali no quintal eu plantei, quando eu era bem pequeno, uma árvore chamada salgueiro chorão. Dessas que tem umas folhas, uns galhos que caem, né? Muito bonita. Dessa que você está vendo aí na foto agora aqui na tela. E eu comparava então o crescimento dela com o meu crescimento. Ia marcando ali a altura, né? Só que chegou um momento que a árvore passou do meu tamanho e pronto, né? E ela ficou bem mais alta. Aliás, teve que ser cortada depois, infelizmente, porque cresceu tanto que ameaçava até o terreno, as casas dos vizinhos, né? O que me deixou muito triste, porque eu tinha uma certa identificação com aquela árvore, que foi a primeira que eu plantei na minha vida. Então eu tenho boas memórias daqui, nós ficamos aqui durante um bom tempo. Na verdade, nos mudamos definitivamente dessa casa aqui, no bairro Veracruz, somente em 1990. Só que no intervalo aqui de 76 e 90, nós nos mudamos para um outro bairro por algum tempo, apenas 4 anos. Depois eu vou até lá para mostrar para vocês como é que era a vida ali na Mina do Mato, a casa em que moramos lá, mas sem dúvida aquela casa em que eu tenho mais recordações, tanto da minha infância quanto o começo da adolescência, está aqui nesse bairro, até porque eu ajudei a construir também essa casa aqui.
Exatamente aqui do lado oposto da rua, em relação à casa que eu acabei de descrever para vocês, em que eu morei por vários anos, ficava uma metalúrgica. Aqui nessa construção aqui com vidros, né? Não era bem assim na época, né? Mas era uma metalúrgica, fabricavam ali carrinhos de mão, peças para minas de carvão, uma série de peças e artefatos, né, de metal. E eu ajudei meu pai, enquanto ele trabalhou nessa metalúrgica, a partir dos 12 anos de idade. E uma lição que ele me deixou pro resto da vida foi a seguinte, porque o trabalho era muito duro ali, muito difícil. Durante vários domingos, né, eu ficava ali trabalhando, ajudando meu pai, esmerilhando peças de metal, fazendo soldas, pequenas soldagens, carregando metais, trabalhando com prensas hidráulicas, e de fato era um trabalho muito duro. E um dia meu pai falou assim para mim, já depois de alguns anos ajudando na metalúrgica: filho, você percebeu como aqui é difícil trabalhar? Você prefere essa vida dura, embora honesta e correta, obviamente, ou você prefere estudar, continuar estudando, uma carreira que envolva mais estudos? Eu não pensei duas vezes e entendi o recado do meu pai. De fato, me colocar para trabalhar num serviço pesado, difícil, na época não foi muito bom, né? Obviamente que eu ficava até um pouco revoltado, mas acabou sendo uma lição para toda a vida. Não só a lição de que vale a pena você estudar mais, você se preparar mais, você ter aspirações, né, na sua vida, mas também de que não precisamos ter medo de encarar um trabalho pesado. O que tem que ser feito merece ser bem feito. Eu aprendi isso anos depois, lendo livros de Ellen White. O que merece ser feito, merece ser bem feito. E desde essa época, eu aprendi então com meu pai a importância do trabalho, da laboriosidade e também da honestidade e correção naquilo que fazemos. Agora estamos aqui no bairro Mina do Mato. Ele fica um pouquinho distante ali do centro da casa, né, do Veracruz, do bairro Veracruz, que eu mostrei para vocês agora há pouco. E aqui moramos de 83 a 87. Foi uma fase bem legal também da minha vida. Eu estudava na escola SAT, que é uma escola técnica. Aqui eu pegava 2 ônibus para chegar até a escola. E, enfim, essa casa aí atrás, então, na época era branca e verde. Moramos aí durante esses anos. A casa do Veracruz foi alugada e vivemos alguns anos por aqui. Depois voltamos lá para aquela casa do Veracruz, mas foi uma fase bem interessante também aqui. Vivemos aqui no bairro Mina do Mato. Bom, tio, a gente percebe até pelas filmagens que aqui é um lugar muito afastado assim do centro. O tio tem alguma história para contar? Se o tio brincava em algumas matas aqui por perto? Tenho várias histórias, né? A gente viveu pouco tempo aqui nesse bairro, depois voltamos lá para o Veracruz, né, que fica mais perto do centro. Mas aqui eu posso dizer assim que foi a fase rural da nossa vida, né? Eu me lembro que quando vim para cá, eu tinha uma bicicleta, bicicleta cuja era Monarch, né? BMX Pantera. O pessoal do meu tempo deve se lembrar dessa bicicleta aí, que era objeto de consumo, né, na época, e eu pedi muito a meu pai, fizemos economias, ele me deu de presente, meus pais me deram de presente de Natal. Eu vim para cá então como praticante da modalidade de bicicross. E acho que aqui no bairro ninguém tinha ainda uma bicicleta dessa, né, uma BMX Pantera. E eu acabava chamando a atenção assim pelas manobras radicais que fazia. A gente fazia trilha por aqui também, já naquela época, né? E me lembro de uma vez que minha mãe ficou até brava comigo, porque depois ela ficou sabendo do que eu tinha feito, né? 11 rapazes ficaram assim atrás da rampa uma rampa de terra, né? Que a gente fabricava ali levava pá, enxada e fazia aquelas rampas. E eu saltei por cima de 11 rapazes que ficaram deitados ali no chão, enfileirados, né? Bem, eu acho que eu não sabia o que eu estava fazendo, eles não sei se estavam conscientes, né, do perigo, mas enfim, fiz essa manobra aí. Quando a minha mãe soube, ela brigou comigo, obviamente, né? Mas foi bem legal, foi uma época bem interessante. A gente sempre teve cachorros, né? Em todas as casas em que moramos tínhamos cachorros. Tem vários aqui que, inclusive, eu costumo dizer que quando chegar ao céu, eu quero, na nova terra, né? Eu quero pedir para Jesus trazer de volta meus cachorrinhos todos. Quero ter um canil lá, né? Sem muros, né? E aqui eu também tive alguns cachorros, e a gente levava os cachorrinhos para passear no meio das matas, tomávamos banhos de rio, subíamos em árvores, comíamos frutas silvestres. Foi uma fase muito gostosa. Eu agradeço muito a Deus por ter tido esses momentos, né, esses anos aqui de vida rural nessa localidade. E aí está a casa, né, em que nós moramos por algum tempo. Me lembro das brincadeiras que as minhas irmãs e eu fazíamos na sala, uma sala bem espaçosa. A gente brincava ali, se machucava, brigava, fazia as pazes e depois ficava tudo bem. Foram anos bem
agradáveis os que passamos aqui no bairro Mina do Mato. Bairro Vera Cruz, meus pais se mudaram para cá, a rua Alfredo Del Priori, e moramos aqui nessa casa. Eu morei muito pouco tempo aqui, acho que alguns meses talvez, porque em 91 mesmo eu já mudei para Florianópolis, fui aprovado no vestibular e então fui fazer meu curso de jornalismo lá na Federal de Santa Catarina. Agora, essa casa aqui me traz uma recordação que até me emociona, porque eu me lembro muitas vezes em que eu vinha visitar meus pais aqui nos fins de semana, aos fins de semana, e quando chegava no domingo, finalzinho do domingo, eu precisava então ir para a rodoviária, fica mais ou menos 1 quilômetro daqui, nessa direção. E eu me lembro que quando eu descia essa rua, contornava aqui esse quarteirão para ir até a rodoviária, eu via a minha mãe, eu via lá de longe a minha mãe na janela, me observando ali até eu subir a distância. Saudade, né? E imagino como foi difícil, né, ter o primeiro filho indo morar longe. E de fato eu nunca mais voltei para Criciúma, né? De Florianópolis eu acabei depois mudando para São Paulo, interior de São Paulo, e estou lá já há 21 anos. Então são as recordações que ficam, né? Os bons momentos e também as situações tristes da vida, que com certeza vão ser apenas recordações quando Jesus voltar e nós estivermos novamente todos juntos numa pátria, num lar, em que a geografia e o tempo não serão mais problemas para nós. Em 2010, meus pais venderam aquela casa na rua Alfredo Del Priori e numa rua paralela, bem próximo dali, na rua Frei Caneca, número 505, então eles adquiriram o imóvel onde moram hoje. E aqui estamos então em frente à última casa, né? Eu não vivi aqui na verdade, eu só venho para cá quando visito meus pais, nas férias, em ocasiões especiais. E uma das coisas que mais me encantam aqui nessa casa, sem dúvida nenhuma, é o jardim que a minha mãe sempre gostou de cultivar em todas as casas e que aqui também é bem agradável, bem bonito. Obras da criação de Deus que aparecem todo o tempo aqui no jardim cultivado pela minha mãe. Eu vou entrar
e mostrar para vocês agora as flores do jardim da minha mãe. A dona do jardim abrindo o portão pra gente. Vamos conhecer o jardim? Tá bom. E aqui, no quintal da casa dos meus pais, na rua Frei Caneca, terminamos esse vídeo mostrando aí um pouco da cidade de Criciúma, um pouco da minha história também, para o meu sobrinho Eliel, para o meu filho Micael. E aí, gostaram? Sim! É isso aí, Criciúma para vocês, encerrando então essa gravação. Linda!